No vídeo de hoje, a história do Centurião, um texto escrito por Dan Setzer e publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O meu trabalho era evitar que Jesus morresse no poste. Nós queríamos um corpo vivo para colocar na cruz. Então, depois de 3 minutos ou mais, eu dei a ordem para parar de bater. Eu sou um centurião romano. Você já ouviu falar de mim. A história não conhece meu verdadeiro nome. Romancistas têm me chamado de Claudius Gaius e uma longa lista de outros nomes romanos. Mas meu verdadeiro nome permanece oculto. E para mim, tudo bem. Eu estava de serviço na reunião que determinou a execução de Jesus de Nazaré por meio de crucificação. Eu via pela primeira vez este Galileu cerca de 8 horas da manhã, no dia de sua morte. Ele já havia sido julgado pelo Sinédrio, aquele grupo de 70 judeus que fugia dos afazeres religiosos e sociais deste país. O Sinédrio acusou Jesus de blasfêmia, uma acusação que virtualmente nada significaria para Pilatos. Assim, eles acrescentaram a acusação de sedição contra o Estado. Nada podia erguer mais rapidamente um homem na cruz do que aquilo. Deus sabe que eu crucifiquei muitos deles aqui. O Sinédrio queria que Jesus fosse crucificado, mas eles precisavam de uma sanção oficial de Pilatos para levar a cabo seus desejos. Normalmente, isso não era suficiente para obter do governo a assinatura da ordem de morte. Ele já havia assinado 2 ordens para 2 ladrões no dia anterior ao que Jesus apresentou-se diante dele. O julgamento aconteceu no lugar onde chamamos de Litostrotos, ou salão principal. O prisioneiro já estava quase que completamente batido, seus olhos estavam inchados e suas mãos estavam amarradas nas costas. Pilatos interrogou-o com certa compaixão por ele. Eu senti. Ele disse que não havia culpa no homem, e eu acho estava para soltá-lo quando alguém lembrou o fato de que Jesus era galileu. Aquela região era governada por Herodes, que por acaso estava em Jerusalém naquela manhã. Devo acrescentar que Herodes era louco e tinha ficado assim desde que executaram um profeta chamado João. Tudo o que Pilatos realmente queria era ficar livre de Jesus, então o remeteu a Herodes. Mas para seu desânimo, Herodes o enviou de volta depois de maltratar fisicamente o prisioneiro. Agora já eram 10 horas da manhã. O sol estava alto quando um Pilatos muito temperamental foi chamado de volta à sessão. Ele sabia que Jesus não merecia ser punido com a morte, mas, por outro lado, ele compreendia bem a cruel desconfiança de Tibérius. Se o imperador suspeitasse que algum oficial romano não havia se esforçado com o suposto criador de problemas, então Pilatos tinha que condenar Jesus. O governador também poderia ter matado Jesus lá. O espancamento com chicote era conhecido como a morte viva. O prisioneiro foi amarrado firmemente numa pequena coluna. O soldado responsável pelas chicotadas estava em pé, cerca de 2 metros atrás do Galileu, e trazia o chicote na mão. Quando as tiras de couro batiam nas costas de Jesus, soavam como a batida triste de um tambor, e logo os vergões surgiam. O prisioneiro gemia lentamente, enquanto o chicote se movia em ritmo lento e pesado. Era meu trabalho cuidar para que Jesus não morresse no poste. Nós queríamos um corpo vivo para colocar na cruz. Assim, após 3 minutos ou mais, eu dei a ordem para parar com as chicotadas. O prisioneiro foi desamarrado do poste e colocado numa cadeira. Ele levantou os olhos para o alto, todo o seu corpo se agitava e seus dentes rangiam. Ele sentia uma dor desesperada, mas seu sofrimento apenas tinha começado. Um dos meus homens tinha trançado uma tosca coroa de espinhos.
Antes que pudesse impedi-lo, ele a enfiou na cabeça de Jesus, cortando-lhe o couro cabeludo. Um outro homem colocou um manto vermelho em volta de seus ombros, curvou-se diante dele e de maneira escarnecedora disse: "Longa vida ao rei dos judeus!" Foi somente mais tarde que Pilatos se submeteu ao desejo da multidão e disse: "Crucifiquem vosso rei." Por volta do meio-dia, os prisioneiros e soldados responsáveis pela execução alcançaram o Calvário, cerca de 50 metros ao norte do portão da cidade. Nós, romanos, já há muito tempo optamos pela cruz como uma maneira de dissuadir o crime e a insurreição. Nós achávamos que, cravando pregos nas mãos e nos pés da vítima, acabaríamos em pouco tempo com as suas atividades anti-romanas. Eu precisava de 3 cruzes neste dia, 2 para os ladrões e 1 para aquele homem derrotado chamado Jesus. A parte da cruz que fizemos Jesus suportar era chamada patíbulo, a parte na qual pregaríamos suas mãos. Meu principal carrasco pôs o patíbulo atrás de Jesus e deitou-o no chão. 2 soldados tomaram cada um braço e levantaram-no na viga de madeira. Nosso prisioneiro não lutou conosco como muitos outros faziam. O carrasco pegou 2 pregos de 5 polegadas e cravou-os na carne de Jesus, fincando-a na madeira, tomando o cuidado de dobrar-lhe a cabeça a fim de que a vítima não se soltasse. Então meus homens agarraram cada lado do patíbulo e levantaram Jesus por seus pulsos e mãos que sangravam. Foram necessários 4 homens para levantá-lo do chão e encaixar o patíbulo no buraco até colocá-lo perfeitamente na vertical. A viga da cruz estava firme e o carrasco pregou os pés de Jesus, o direito sobre o esquerdo na cruz. E o trabalho estava concluído. Jesus foi crucificado, encarando os muros da cidade pela última vez. Até aqui minha história é uma história comum de execução romana. Mas daqui por diante tudo é diferente. E você precisa saber o que aconteceu. Por várias horas, Jesus permaneceu na cruz central. De ambos os seus lados, 2 ladrões nos ultrajavam, dirigindo-nos toda sorte de impropérios, mas Jesus não. Eu o vi levantar-se sobre os pés que sangravam, até que seus ombros estivessem encostados no patíbulo. Ele respirava rapidamente. Ele não conseguia suportar o peso de seu corpo, apoiando-se sobre aqueles pés perfurados e aquelas pernas com cãibras, e mais uma vez deixou seu corpo desabar, ficando pendurado apenas pelas mãos. Ele olhou para mim diretamente nos meus olhos por muito tempo, e eu o ouvi orar: "Pai, perdoa-o", e também aos outros soldados. Eles não sabem o que estão fazendo. Pela primeira vez em muitos anos, lágrimas rolaram de meus olhos, borrando a figura daquele homem em sofrimento. Então escureceu. Note bem, era meio-dia em Jerusalém, mas tudo se transformou em trevas. Era como se a noite tivesse caído sobre a cidade santa muito antes do horário certo. Aqueles que assistiam à execução entraram em pânico. Alguns gritavam e corriam. De princípio, não houve trovão ou relâmpago, apenas terríveis trevas. Isso durou quase 3 horas, até que nossa vítima do centro endireitou-se em sua cruz pela última vez. Onde ele conseguiu forças para fazer aquilo? Seu grito rasgou o ar. "Está consumado!" E todos os deuses de Roma podem me castigar se eu estou mentindo. E você agora? O chão começou a tremer e uma pequena fenda rachou a terra, desde a cruz para o leste até a cidade. Ela atingiu o templo e o véu que se separava o santo dos santos do homem se rasgou de cima para baixo. E, eu juro a você, sepulturas começaram a se abrir. A figura da cruz central estava bem morta, enquanto meus soldados que estavam ao redor perguntavam: "O que significa isso, centurião?" E eu lhes respondi: "Homens, nós realmente crucificamos o Filho de Deus." Tradução de Paulo Roberto Barbosa. A história do centurião, texto de Dan Setzer, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em dezembro de 1986.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.